Boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma live do IFC. Na live de hoje, eu recebo o presidente da Copacol, o engenheiro agrônomo Walter Pitol. E eu converso ainda com também engenheiro agrônomo e presidente da OCEPAR, a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, José Ricken. Daqui a pouco, quem vai estar junto com a gente nessa conversa também é o ex-ministro da Pesca e presidente do International Fish Congress, Altemir Gregolin. No programa de hoje, o assunto é cooperativismo, pescados, mercados, estratégias. E agora eu admito, convido aqui os nossos convidados dessa noite. Nossos convidados já estão chegando aqui. Boa noite, Henrique. Boa noite, tudo bem, Paty? Muito bem, graças a Deus. Boa noite, seu Walter. Boa noite, boa noite. Tudo bem com o senhor? Bem, graças a Deus, tudo bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à nossa live. Agora nós já estamos com o Altemir Gregolin, nosso ex-ministro da Pesca, presidente do IFC, consultor da FGV e professor, que também está fazendo a conexão dele ali. Eu vou pedir só que o Gregolin melhore o enquadramento dele. Isso, obrigado. Boa noite, Gregolin. Boa noite, Paty. Boa noite, presidente da OCEPAR, José Ricken. E boa noite, Walter Pitol, presidente da Copacol. Prazer enorme estar fazendo essa live com você. Boa noite, Gregolin. Boa noite. A ideia de nós convidarmos tanto o seu Walter Pitol, presidente da cooperativa que foi pioneira na produção de pescados de cultivo no estado do Paraná, foi justamente de trazer informações sobre esse mercado e uma opinião dele a respeito desse mercado, para onde caminha, quais são as perspectivas, quais são as expectativas para isso. E recebo o Ricken, presidente da OCEPAR, que vai trazer para a gente todas as informações desse mercado cooperativista do estado do Paraná, um dos estados mais fortes na produção de pescado, o maior estado de produção de pescado no país. No programa de hoje, nós vamos tratar, inicialmente, de perguntas feitas com participação do Gregolin, perguntas para o seu Walter Pitol, pergunta para o Ricken, e depois a gente abre para as perguntas do público que já está nos acompanhando. A gente já tem uma equipe grande aqui, eu vou dar uma boa noite para o nosso pessoal que está na audiência, a Ofélia Campingoto, boa noite, Altemir Gregolin, boa noite, seu Walter Pitol, boa noite, senhor Roberto Ricken. Desejamos uma ótima live, muito obrigada aí, Ofélia Maria Campingoto. O Sidney Gomes, ele fala que é o Sidney Alves, mestrando em agronegócio da FGV Dourados, Mato Grosso do Sul. Um abraço para o pessoal do Mato Grosso do Sul que está nos acompanhando. O Antônio Almeida Júnior, boa noite, senhores. Peixe SF presentes, boa live, muito obrigada. O Dirceu Basso, professor da UNILA, também está nos acompanhando de Foz do Iguaçu. Boa noite, Dirceu. Deixa eu dar uma mexida aqui nesse material aqui. Trocar a câmera, atenção. Nós temos o Nestor Brown, desejando aí uma boa noite, o Tássio Maranhão, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, Instituto Agiace, Terra do Paraná, expectativa de boas novidades. Nós temos o Marcelo, onde boa noite a todos. Olha só, Maranhão. saiu. Seu Walter, nós estamos lhe ouvindo bem e a sua câmera está ok. Para nós está tudo certo aqui. Daqui a pouco a gente chama mais o pessoal que está nos acompanhando por aqui. Eu vou fazer o seguinte, o senhor Ricken está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Agora sim. Okay. Então, eu vou deixar que o Gregolin faça aí o receptivo, aí, o boas-vindas aí para o senhor Ricken. Ok. Bem, eu gostaria de cumprimentar aqui, todos os que estão nos acompanhando. Não está saindo a voz. Eu quero fazer... Tá ok aí, Pitol? Eu acho que ali. Sim. Nós estamos lhe ouvindo, seu Walter. Para nós, o áudio está perfeito. O senhor nos ouve? O senhor está nos ouvindo? Ah, ok. Nós estamos ouvindo o senhor bem. Então, talvez tenha sido só o seu microfone. Ele não está ouvindo. Acho que o Walter não está ouvindo. Vamos encaminhando. Agora sim? Nós estamos ouvindo ele. Okay. Nós estamos ouvindo o senhor bem. Nós estamos ouvindo. Agora está ouvindo.
Muito bom. Maravilha. Muito bom. Maravilha. Agora estou ouvindo. Isso acontece, Pitol. Viu, presidente? Isso Ele acontece. está preocupado, homem. Não estava escutando. Eu quase infartei aqui, porque o meu computador também não estava acessando, né? Rapaz, mas eu quase que infartei também, rapaz. Não, nós queremos os senhores... Desculpe o que aconteceu. Nós queremos os senhores vivos com muita informação. Não, e com saúde, né? Com saúde. Exatamente. Está todo mundo em casa, todo mundo recluso, todo mundo protegido e seguro. O seu Ricken está em isolamento, Ricken? Tô em casa, já faz 60 dias já. Olha, mas nunca trabalhei tanto na minha vida igual esses 60 dias. Mas está tudo bem, sim. Importante é a saúde. Mas então, deixa eu fazer uma introdução. Primeiro, cumprimentar todos os que estão nos acompanhando, né, do Brasil inteiro. E fazer uma saudação especial, né, aos nossos dois convidados, né, Pandy? Porque eu disse hoje a gente divulgou isso para todo o Brasil, que essa seria uma live de pesos pesados, né? Porque ter o Ricken, presidente da UCEPAR, e ter o Walter Pitol, presidente da Copacol, é uma honra muito grande, né? Agradecer de coração, né? O Rick tem uma experiência em cooperativismo enorme, né? Agrônomo, trabalhou na OCB por 7, 8 anos, é vice-presidente da OCB para a região sul do Brasil, e presidente da Organização das Cooperativas do Paraná, que é uma referência para todo o Brasil, né? O cooperativismo do Sul, em especial do Paraná, é uma grande referência positiva, né, para nós e para todo o Brasil. E o Pitol, né, o Walter Pitol, né, que também tem uma carreira, é agrônomo, tem uma carreira na extensão rural e toda a história na Copacol, né? Como vice-presidente, como presidente há muitos anos, né? A Copacol tem 57 anos, 5.600 associados e abate 140 mil tilápias por dia. Foi a primeira grande cooperativa a entrar no segmento. Quando a Copacol entrou, e eu tive a oportunidade de estar na inauguração do frigorífico, eu disse assim, agora vai, né? Agora a piscicultura brasileira realmente vai decolar. Então, muito obrigado pela participação, e essa live ela está num contexto onde a aquicultura brasileira e a pesca vive um momento de crescimento, especialmente a aquicultura, mas também de muitos dilemas, né? Muitos dilemas, em especial como os pequenos aquicultores, médios, né, podem crescer num mundo que é globalizado, em que a competitividade é cada vez maior. E nós apontamos o cooperativismo como uma grande alternativa, né, exatamente para esse público. Então, nós temos inúmeros polos produtores no Brasil que precisam se organizar, precisam evoluir, e o Paraná e a Copacol em especial é a nossa, digamos assim, é o nosso norte, é a nossa grande referência. Então, muito obrigado pela participação. A ideia é fazer uma live bem dinâmica, com perguntas, respostas, perguntas dos que nos acompanhem, né? Para a gente poder fazer algo bem legal aí, que eu tenho certeza que será. Eu começo, então, perguntando para o seu Walter Pitol. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né, desse cenário, o que o senhor está vendo, como é que a Copacol está atravessando todo esse período, né, de quarentena, de vendas, o que o senhor está vendo nesse cenário, nesse momento agora? Eu queria dizer, em termos de piscicultura, que nós temos aí há 12 anos no mercado, uma razoável experiência, nós estamos passando agora por um período, vamos dizer assim, um pouco mais desafiador. Mas se nós olharmos na piscicultura, na comercialização, que nós produzimos aí, como falou o Grigolin, 140 mil tilápias por dia, nós estamos tendo uma estrutura assim, bastante tranquila em relação à comercialização. Os nossos produtos, que são filés, poste e outros produtos, nós estamos num período, vamos dizer assim, desde quase seu início, um período bastante razoável, bastante positivo na comercialização. Então, nós estamos assim, a comercialização da carne, da piscicultura, da nossa tilápia, os filés e os produtos estão sendo, no momento, vamos dizer, apesar todo esse desafio do Brasil, nós estamos passando
num período, vamos dizer assim, de uma boa comercialização. Muito bem, muito bom. Ricken, eu aproveito para te perguntar, estendo a pergunta, né? Qual é o momento do cooperativismo hoje no Paraná? A gente tem aí a saída de uma colheita de soja, né? E junto com isso, o cooperativismo trabalhando, né? Focado também na produção de pescado, né? Isso, Panti. Eu quero saudá-la, agradecer a oportunidade que o IFC está nos dando, ao Gregolin também, o nosso sempre ministro, né? Porque se ele foi ministro uma vez, ele continua ministro, né? E ele é responsável aí por todo esse planejamento a nível nacional do peixe, começou com ele, foi se consolidando. Ao Pitol, presidente da Copacol, também é o vice-presidente da OCEPAR, o coordenador da região oeste do Paraná, um exemplo de cooperativa. Tivemos a oportunidade recentemente, né, de estar lá, né, Gregolin, lá junto com a FAO, ver esse belo trabalho que a Copacol e as cooperativas da região estão fazendo, e especialmente a Copacol, e hoje também a Cevale no peixe, né? Então, nós estamos aí com uma safra recorde no Paraná, nós ultrapassamos os 41 milhões de toneladas, né? Vindo aí com uma safra muito boa de soja, agora também uma safra de milho que a gente espera que seja boa, apesar da estiagem que nós estamos vivendo agora. Se nós formos olhar para o Brasil também, nós ultrapassamos aí os 250, basicamente 250 milhões de toneladas de grãos, né? E a notícia boa é que nós já produzimos mais soja do que os Estados Unidos, né? Já passamos de 120 milhões de toneladas, né? Sendo que 70% disso nós colocamos no mercado internacional. E isso gera muita proteína animal também, né? Isso gera ração. Então, essa participação do Brasil, participação do Paraná e também as cooperativas nesse contexto aqui no nosso estado, as cooperativas já são responsáveis por 60% desses 40 milhões aqui que nós produzimos aqui no Paraná. Então, é uma força, Panti, é uma força importante de organização econômica, de geração de oportunidade para os produtores. É isso que a gente faz, e crescendo em proteína animal. Muito importante para nós, ultimamente, é proteína animal também. Paraná, que está com grandes investimentos ali na região de Medianeira, né, com empresas na área de suinocultura, agora com todo esse processo de área livre de febre aftosa sem vacinação, sem dúvida nenhuma, um estado que despontou, né, como um grande produtor, um grande celeiro de proteína, produção de frango para exportação. Eu estava vendo aqui os números, né? Enquanto o Brasil cresceu 4,9% na produção específica de pescado, o Paraná cresceu 18,7% na produção de pescado de cultivo, né? Então, realmente, sem dúvida nenhuma, como o Gregolin falou, nós temos aí convidados de peso nessa noite. Então, vou mandar mais um oi aqui para o nosso pessoal que está acompanhando, porque é a nossa audiência que está mandando perguntas já. O Tássio, né? Mandando um abraço grande, né? O Tássio Maranhão, boa noite a todos, especialmente ao senhor ministro, seu Walter e seu Ricken. A Carla Giovana Ávila, boa noite a todos os palestrantes. Quase como uma palestra mesmo, né? A Sinara Manzano, boa noite, aluna do PGDRS, da UniOeste, pessoal de Nova Aurora aqui acompanhando. O Luiz Castilho, boa noite, parabéns a todos pelo evento. Sou extensionista da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, pessoal do Rio de Janeiro nos acompanhando. A Noemi Souza, o Ailton Rodrigues, o Ailton do Aquabit acompanhando a gente aí. Muito obrigado. O professor Aldi Feiden, da UniOeste de Toledo. Boa noite, professor Aldi, está com a gente aqui. Tiago Palone, boa noite. Só feras nessa live, o pessoal está elogiando. Eden Luiz, boa noite aos participantes, os palestrantes. Pessoal da UFPEL de Pelotas. O Carlos Amaral, boa noite, direto de Belém do Pará. O Eduardo, da DSM, presente no evento. DSM presente no evento, patrocinadores, apoiadores nossos, muito importantes. O Aldri Bustrolim, de Nova Aurora. Pessoal, Everton Ponte César, o Ailton já fazendo uma pergunta aí. Gregolin, você deixa eu passar uma pergunta ou a gente segura um pouco aqui?
Deixa eu fazer uma pergunta para colocar uma questão para o Walter Pitol, que é o presidente da Copacol, que eu tenho certeza que todos têm essa curiosidade, né? Por que da decisão da Copacol de investir na produção de peixes, né? A região que é uma região de agricultura familiar, a Copacol que tem um histórico na produção de frango, cereais, etc., né? Por que da decisão de entrar na produção de peixes e qual é a avaliação que fazem hoje dessa decisão tomada há mais de 10 anos atrás, né? Olha, nós aqui na nossa região, nós tínhamos muitos produtores que vendiam no Mercado Livre, no Pesca e Pague, enfim, eles tinham uma renda na propriedade através da exploração da venda de peixe. Mas em 2007, para 2006, 2007, veio uma crise e aí deu problema na comercialização desses produtores. Como a grande maioria eram nossos associados, nós fizemos uma análise e definimos fazer também no projeto da piscicultura com tilápia para atender, através da integração, né, do sistema de frango, para atender esses produtores que já tinham uma certa condição de produzir. Então, baseado nisso, nós acabamos fazendo o projeto, realizamos o projeto, e você teve a felicidade de ser aquele que inaugurou o nosso projeto em final de junho de 2008, você era o ministro da Pesca, nós nunca nos esquecemos, e aí fez que nós fomos evoluindo, começamos com pouco e hoje nós temos uma razoável capacidade de abate, mas ela veio de uma necessidade e também nossos associados, uma grande parte, são médios e pequenos produtores. E aí, para poder ter uma sustentação na propriedade, eles precisam ter outra renda. A pessoa que tem 7, 8 hectares tem uma dificuldade só com a agricultura, mas se acrescentar mais 1 hectare, 2 hectares em termos de lâmina d'água, consegue, com a mão de obra própria, ter uma vida mais digna na propriedade. E nós temos aí hoje em torno de 230 produtores e piscicultores. Dá uns 600 hectares de lâmina d'água. Então, você vê que são pequenos produtores. Praticamente, a mão de obra é familiar. Então, uma renda a mais que ele tem explorando a propriedade com segurança, com a integração da cooperativa, fornecendo para ele todas as condições, ele investe só no tanque escavado e depois fazer o cuidado do processo de toda a produção. E o cooperativo faz a industrialização e comercialização. Então, o processo começou por uma dificuldade na região em relação à comercialização, nós entramos na atividade, fomos desenvolvendo, hoje somos no limite da capacidade nossa, 140 mil por dia, e nós vamos dizer o seguinte, estamos extremamente satisfeitos com esse investimento dessa integração. Resultado para o produtor e nós também resultados em relação à própria empresa. Então, nós tivemos 10, 12 anos, vamos dizer assim, de atividade positiva na piscicultura. E foi uma necessidade para atender, principalmente, o pequeno e médio produtor. Aí nós constituímos essa integração e que eu vou dizer para você, para nós entendermos que a integração que nós temos, desses 230 produtores, está sendo uma garantia, uma receita maior para esses nossos associados. E para nós, da cooperativa, é uma satisfação, porque criou oportunidade em mais um negócio, mais uma atividade para os nossos associados. Ah, legal, legal. Reforçando essa pergunta, né, para quem está nos assistindo e às vezes não conhece esse sistema de integração, né, como ele funciona, né, só explique como funciona o sistema de integração, né? Desde, assim, muito rapidamente, né, tem a cooperativa produz olivino, leva para a propriedade, vai a ração, essa dinâmica, como funciona isso, né? Na piscicultura, nós temos o domínio de toda a cadeia. Nós temos o cruzamento genético, nós temos a produção de alivinos, mais de 50 milhões por ano, que é a nossa necessidade. Nós temos produtores juvenil, nós temos os 230 produtores que fazem a terminação, e aí o cooperativo faz o processo e desenvolve. Então, a cadeia toda é estruturada e organizada pela cooperativa. E daí dá segurança para o produtor. O produtor pode produzir, que a cooperativa tem todo esse processo, de toda essa dinâmica de levar os alevinos, de fazer a despesca, enfim, tudo aquilo que se relaciona. Então, a integração da piscicultura, igual a outras integrações que nós temos, é fazer o investimento do tanque e depois, durante o período da engorda, cuidar. E o restante de todo o trabalho, assistência técnica, despesca, tudo isso, a cooperativa proporciona. Então, dá uma segurança para o produtor e aí vai todo o processo de integração e dá a segurança e a rentabilidade para o nosso associado piscicultor.
E a cooperativa depois bota no Brasil inteiro, na sua rede de distribuição, e começou a exportar já também, né? O que acontece? Aí, a partir da produção, a cooperativa tem estruturas, através do frango, nós temos 6 filiais no país. E vocês sabem que a comercialização de tilápia não é assim tão fácil por causa dos volumes que você faz a comercialização. Então, nós usamos a mesma estrutura de transporte, de comercialização, de venda, agregamos junto ao frango. E aí nós andamos quase todo o Brasil. Nós temos 6 filiais no Brasil, mas vendemos para outras regiões. Então, isso dá suporte para a gente ter uma segurança do resultado. E nós vendemos filé e outros produtos só no mercado interno. E no mercado externo, nós estamos exportando escama e pele de tilápia para a China. Então, esse nós estamos exportando tudo, umas 60, 70 toneladas por mês, e a parte, por enquanto, nós estamos vendendo, estamos comercializando no mercado interno, e também dá uns resultados razoáveis na nossa comercialização de filé e outros produtos de tilápia. Então, tem a sequência da cadeia completa: genética, produção, produtor, que é o associado, que é a cooperativa associada, também a remuneração do produtor, faz a industrialização, comercializa e usa a estrutura, que nós temos uma estrutura grande em relação à distribuição e venda de frango. Então, também junta isso tudo e viabiliza a atividade também da piscicultura. Maravilha, muito bem. Pante, segue aí. Oi. Às vezes a gente tem algum pico de internet, né? Nesse momento a gente tem muita gente usando, então em alguns momentos tem alguma certa instabilidade na internet. Antes de nós passarmos, então, só tem que trazer aqui o cumprimento de alguns colegas que vocês conhecem muito bem, né? Tem a Dianelli Rui, de Nova Aurora, nós temos aqui o Ricardo Anderson, de São Paulo, acompanhando, a Marielle Fragata, da UFFS de Laranjeiras do Sul, juntamente comigo, Edivaldo Rocha Dias. O pessoal de Laranjeiras do Sul tem nos acompanhado sempre. O pessoal, Casal Terra, Ana e João, de Belém do Pará, acompanhando o debate. Parabéns pela iniciativa. E aos palestrantes por compartilhar as suas valorosas experiências. Só dando parabéns aí. O Eduardo Weschenfelder, né, que está sempre junto com a gente aqui, boa noite a todos. A Marel avança em passos largos em inovação para processamento de tilápia. E está muito feliz em testemunhar essa grande noite, em que gigantes nacionais nos brindam com sabedoria. Boa noite, Eduardo, está aí acompanhando a gente. O Edmilson Zabotti, também de Palotina, no Paraná, produtor de peixe e vice-presidente do Sindicato Rural. Daqui a pouco a gente passa para as outras perguntas mais aqui para baixo. Paulo Pinto de Oliveira Filho, parabéns pela iniciativa. Nós temos aqui também o Eduardo Ono. Eduardo Ono, boa noite, muito obrigada. Dando parabéns pelo trabalho das cooperativas do Paraná. Então, nós temos todo o pessoal aqui que está nos acompanhando. Daqui a pouco a gente volta para essa conversa aqui. Rick, em que momento, né, a gente percebeu que, né, inicialmente, a Copacol, pioneira, né, nesse trabalho de trabalhar como cooperativismo, né, trabalhar a integração, e agora a proposta da OCEPAR, o estudo é para estender para todo o Estado, é envolver o cooperativismo também, né, envolver outras cooperativas também nesse processo de produção de pescado? Nós temos uma previsão de crescimento na área do pescado, porque eu penso que o Walter foi muito feliz na colocação. O peixe, ele se encaixa bem, principalmente no modelo de produção que nós temos, que essencialmente mais de 2/3 do nosso público é um público de economia familiar. Então, o que essas pessoas produziam antes? Grãos, basicamente, né? E hoje, se você tem lá 10 alqueires de tua propriedade, só com grãos você não vai sobreviver. Então, tem que diversificar. A diversificação, e que fez o cooperativismo crescer, foi em proteína animal. Inicialmente, frango, né? Hoje, as cooperativas têm aí 2,5 milhões de abate diário de frangos, né? Alojado deve ter uns 100 milhões de aves aí no campo. Então, muito forte nisso. Na sequência, nós fizemos um trabalho bom também para reestruturar a suinicultura, né? Hoje, se nós tivermos a condição de livre de aftose sem vacinação, nós vamos ganhar mercado internacional. Então, nós estamos preparados. Obviamente que o peixe veio fazer essa combinação, né? Então, a água tem disponível,
E eu estava até comentando com o pessoal da FAO na visita que nós fizemos lá a Copacol, junto com o Gregolin, uma garantia de que a água vai ser preservada com qualidade é se nós produzirmos peixe, né? Só é possível produzir peixe com água de qualidade. Então, isso vai trazer uma condição muito boa para o produtor. Então, se nós tivermos 5 produtos, imagina uma propriedade lá na região da Cafelândia, que tem grãos, que tem leite, que tem suínos, que tem peixe, né? E que tem aves. Talvez só 25% vai depender do clima, outros já está estruturado. E nós precisamos também transformar grãos em proteína animal. O mundo tem uma demanda enorme por proteína animal. Então, nós vamos nessa direção e industrializando e colocando isso em mais de 130 países aí em todo o mundo. Nós havíamos... Oi? Deixa eu fazer fazer uma pergunta que tanto para o Ricken quanto para o Pitol, né? Qual é a importância, né, do cooperativismo, né, para pequeno e médio produtor? Até citar um exemplo, tem uma grande liderança nacional da indústria pesqueira que diz o seguinte: as cooperativas são gigantes de pequenos, que é uma boa comparação, né? Ou seja, os pequenos, médios, se fortalecendo, se juntando para conseguir acessar o mercado. Porque a grande questão é como que você produz, processa com qualidade, com escala, com regularidade de oferta e bota no grande mercado nacional e internacional. Ou tu é uma grande empresa, ou você se junta em torno de cooperativas, né? Então, gostaria que o Ricken e o Pitol fizessem um pouco desse comentário, né? Com a experiência, né, que tem no Paraná, que tem mais de 200 cooperativas, né? Qual é a importância, qual é as vantagens, né, de se organizar em torno de cooperativas, porque nós queremos levar essa cultura para todo o Brasil, né? Eu vou iniciar, depois o Pitol completa. Nós estamos calcados em cima de alguns pontos fundamentais. Primeiro, a demanda por alimentos no mundo é crescente. Essa é a primeira questão fundamental. Então, se nós formos ver, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1950, nós tínhamos 2,5 bilhões de pessoas no mundo, né? Se nós formos ver em 2000, isso passou para mais de 6 bilhões. E se nós formos projetar para 2050, que daria um século, nós vamos chegar perto de 10 bilhões de pessoas. Pelo menos vamos ultrapassar 9 bilhões. O que acontece com esse crescimento da população? Precisa de mais alimentos, tá? Então, hoje nós temos demanda. Até pouco tempo, a gente o produtor produzia e tentava vender a produção. Hoje se inverteu. Você identifica demandas e produz para atender aquela demanda nas condições que o consumidor quer, tá? Então, isso muda o modelo. Se você está baseado em atender uma demanda, você tem que ter qualidade e rentabilidade. Então, a cooperativa representa isso. O que nós temos de diferente nesse modelo de cooperativa, principalmente com os menores produtores? A gente organiza economicamente essas pessoas para que elas tenham mais renda. E com mais renda, ela consegue reinvestir na atividade. Então, o resultado da cooperativa não vai para outro país. Não adianta você produzir commodities e vender para a primeira trading e ela vai ficar com o resultado. A cooperativa, o resultado é reinvestido na região. Isso possibilita novas oportunidades. E essas novas oportunidades, uma delas é o peixe, tá? Então, ele pega resultado de uma outra atividade e começa a desenvolver. Então, o que é a cooperativa? É uma grande estrutura de pequenos, eu concordo, acho que essa teoria está boa,
e ela é uma geradora de oportunidades. Tá? Então, se você for ver hoje, um município onde tem um grande projeto de uma cooperativa, nós estamos indo buscar gente a quanto? 60 quilômetros, no mínimo. Mais de 100 quilômetros, Rick. Mais de 100 quilômetros, porque até emprego sobra. Então, gera o que? Desenvolvimento. Gregolin, para nós não faz mais sentido falar em rural e urbano, tá? Em médio, pequeno e grande. Isso era do passado. Nós queremos trabalhar para que o produtor seja viável. Se ele tiver renda, ele vai ser viável e vai permanecer na atividade. Isso é fundamental. Isso só se faz com agregação de valor e organização, senão não adianta. E o modelo nosso é esse, está dando certo. Isso. Rick, você é um especialista disso, não tenho muito a acrescentar, mas eu vou dar um exemplo. No peixe e no pescado, as áreas onde se produz hoje tilápia eram áreas abandonadas que, na realidade, não tinha receita. E esses produtores de 2, 3 hectares, como é que faziam? Só através da cooperativa, agregando esses interesses e poder fazer volume, aquilo que o Rick diz, para ter as condições, a capacidade, dar oportunidade e dar aquela melhor qualidade de vida para o produtor pelo rendimento dele. Você imagina, você reúne lá mais produtores, sendo pequenos, médios ou grandes, mas numa região em que a maioria é médio e pequeno produtor. Sozinho, meu amigo, já tinha ido embora. Estava na cidade. Entrega tudo, vem a soja, vem o milho, vem o frango, vem o peixe, e a cooperativa proporciona todo esse processo industrial e participa do mercado muito forte, mercado interno e mercado externo. E aí, atrás disso, vem a confiança do produtor de diversificar, produzir, ter melhores condições de vida na propriedade, através do trabalho do cooperativismo da cooperativa. Então, isso faz com que ele seja competitivo nos preços, participe do mercado, independente do volume de produção que tem. A cooperativa faz esse papel extraordinário de sustentar ele lá no campo, com 1, 2 hectares de lâmina d'água, mas a mão de obra dele tem umas condições de vida bem razoáveis, sustentado, seguro, proporcionado pela cooperativa. É isso aí. Nós temos tem 2 perguntas que são justamente nesse sentido, né? Uma delas vem do seu Emerson Barbosa, ele é da Camarão BR, do Pernambuco. Ele pergunta assim: boa noite a todos, doutor Pitol, nos conte qual é o segredo para as cooperativas do Sul serem cases de sucesso, coisa que os produtores no Nordeste ainda não conseguiram realizar. Eu vou unir com mais uma outra pergunta que tem aqui, que é a pergunta do Jamarco Davi. Ele pergunta assim, o Jamarco é do Instituto de Pesca de São Paulo. Ele gostaria de perguntar se os senhores acham que o modelo de sucesso paranaense tem potencial para se expandir para outras regiões do Brasil. Eu juntei as 2 perguntas porque elas são pertinentes, né? Então, eu passo primeiro, Ricken, para você essa pergunta, né? Esse modelo cabe em outras partes do país, né? Eu tive a felicidade de trabalhar durante 9 anos com o cooperativismo do Brasil todo. Eu fiquei 7 anos na OCB e 2 anos no Ministério da Agricultura nessa área de cooperativismo. Eu diria o seguinte: nós temos belos exemplos de cooperativa no Brasil todo, em todos os estados, né? Eu acho que essa semente ela está germinando em todas as regiões. O que a gente fez aqui que talvez alguns estados não fizeram? Nós fizemos um planejamento. Se tiver uma pequena diferença, é essa. Desde o início, o cooperativismo do Paraná nasceu de um planejamento, né? E a nossa visão é de organizar economicamente as pessoas para que elas tenham mais renda e não precisa depender de absolutamente ninguém. E o produtor quer isso. Então, talvez algumas regiões, o próprio governo, naquela visão mais paternalista, levou as pessoas a esperar a solução. Nós não podemos esperar a solução. Nós temos que investir naquilo que é nosso e tornar viável. Uma grande vantagem que nós temos. Nós conhecemos a primeira, a segunda e a terceira geração de todos os cooperados por nome e sobrenome. Então, a gente tem segurança do produto que é produzido dentro do sistema. Então, isso tem valor, tem muito valor. Eu diria o seguinte, potencial nós temos, o que a gente poderia ajudar?
transmitindo isso que é feito aqui, e as pessoas, porque não tem como transferir isso para outra região, isso tem que nascer. Então, a gente está à disposição, qualquer momento, de colaborar com o que é necessário para que se desperte nas pessoas essa necessidade, né? Isso é o primeiro passo para dar certo. Seu Walter Pitol, estendendo para o senhor, assim, né, o que a pergunta era justamente essa, né, o que o Paraná tem, né, que poderia servir de exemplo exatamente para outros países, outros estados que também têm interesse de desenvolver o cooperativismo? Eu diria que uma das coisas dessa força do cooperativismo vem dos próprios produtores. Entender que a cooperativa é o suporte para ele. Então, ele tem a confiança e a segurança na cooperativa. As cooperativas cresceram, evoluíram, estabeleceram cooperativas fortes. Aonde que foi isso? A gestão, aquilo que o Rick fala, um planejamento, uma gestão profissional, fazendo isso, trazendo resultado para os associados. Então, isso é uma situação, sem dúvida nenhuma, que traz segurança, traz oportunidade. E, claro, isso evoluiu com o tempo. E o Brasil é grande. Então, o que acontece? A gente acredita que isso também vai evoluindo para outros estados e que ele também se concretize, porque através do trabalho da somatória, você consegue ter suporte, sustentação e ser competitivo. Eu diria que o produtor é uma parte, a gestão das cooperativas, o crescimento para garantir a produção e também para sair para outras regiões, seria mais como experiência, como troca de informações, que é muito difícil. As cooperativas não falam por nós, é muito difícil nós sairmos para fazer outras estruturas industriais de peixe, de frango, de peixe, de agricultura e outras regiões do país. Podiam contribuir com o desenvolvimento desses projetos, mas dificilmente fazer investimentos. Viu, Pante? Deixa eu anunciar aqui uma iniciativa muito importante que tem a participação do RICM, da UCEPAR, né, e da Copacol também. Nós estivemos em reunião na Copacol, mas uma iniciativa que começou, o RICM sabe melhor a história do que eu, né, com o Unicédio do Ceará, o CB Ceará, com uma demanda de organizar uma cooperativa lá de piscicultores, de aquicultores. Essa discussão foi para a OCB, né, e o RICM é da direção da OCB também, foi para o CEPAR e foi para a FAO. Copacol, né, participou, esteve no Ceará, inclusive, e foi para a FAO. Né? O representante da FAO no Brasil, o Rafael Zavala, é um entusiasta do cooperativismo, a FAO tem uma expertise muito grande, e isso está virando um projeto. Né? Um projeto para quê? Para criar cooperativas em polos de aquicultura em várias regiões do Brasil, especialmente no Nordeste e Norte. Né? Então, esse projeto está na OCB, teve reunião na OCB, né, que o RICM participou, o Nicédio estava lá, e eu gostaria de dizer isso porque há uma preocupação, né, desses polos de aquicultura, né, que hoje tem produção. A Calha do São Francisco, são 4 reservatórios, tem uma produção de 40 mil toneladas, né, e vende praticamente toda ela in natura e precisa alcançar os grandes mercados. Né? Rondônia também tem muita produção, pouca indústria, precisa se organizar. Então, tem esse projeto que eu acredito que teremos muito bons frutos em breve, né? Com a participação da OCB, OCEPAR, né? FAO, né? Estamos conversando com o MAPA também, né? E Copacol. Então, assim, levar essa experiência do Paraná, né, de cooperativismo que é vencedor, né, e a experiência na produção de peixes para outras regiões do Brasil. Então, tem essa iniciativa, gostaria de anunciar aqui, né, em breve teremos frutos aí. E também, antes do IFC, né, o pré-congresso do International Fish Congress desse ano, vai ter um pré-simpósio exclusivo sobre produção de pescado e cooperativismo, oportunidade aí dos estados entrarem em contato com o assunto. Eu vou só chamar um pouquinho para o nosso pessoal que está acompanhando, o Eliezer Kerpinski, Copacol, estamos juntos, Eliezer Kerpinski de Cafelândia, Paraná, mandando um abraço aí. O Valderi Paulino dos Santos, ótima live, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, nos acompanhando. Depois aqui o Claudinei Fávero, Nova Aurora, assistindo, sou produtor da Copacol. O Edmilson Zabotti, aí eu tenho algumas perguntas que eu vou juntar aqui. O Edmilson Zabotti fala assim, a atividade da piscicultura pode ser a grande oportunidade da sucessão familiar. Eu quero que o Ricken comente isso aqui para a gente, né? Oportunidade de filho ou filha
permanecerem no campo. Uma observação interessante. O Evandro Aragão, vice-presidente da Cooperativa de Piscicultores do Vale do Parnaíba, no Piauí, está nos acompanhando. Ele fala parabéns pela iniciativa. O Aparecido, parabéns, e FC pela iniciativa e pelo cooperativismo. Peixe é a proteína do presente com grande potencial do futuro. O Tássio faz uma pergunta aqui, que também eu vou deixar para os senhores aqui. Tássio Maranhão. Qual a importância do governo do Estado e de apoio para essa cadeia produtiva? A gente está falando de Paraná, né, com investimentos em agroindústria, infraestrutura, para comercialização e logística, também com alguns entraves ambientais simplificados, né, como foi anunciado ainda no ano passado pelo governo do Paraná. Mas eu passo a pergunta primeiro para o senhor Hicken, né, sobre é importante políticas públicas, elas facilitam, elas viabilizam o negócio? Olha, com certeza. E a gente pode dizer, eu acho que chegou a nossa vez, né? Demanda tem, nós temos que estar no lugar certo, na hora certa. Então, até pouco tempo, o sonho de um jovem no campo era ir para a cidade estudar, ser um funcionário público, ou fazer um concurso. Na verdade, muita gente saiu do campo. E hoje tem muita gente voltando para o interior, principalmente onde tem oportunidade. Então, essa volta vai trazer mais qualidade. As pessoas vão se aperfeiçoar ou fazem os seus eventos de formação a nível regional e aproveitam as oportunidades. Se você tem demanda, você tem que se preparar para isso. Então, olha, nós estamos vivendo um momento bastante difícil, mas esse momento vai nos ensinar muita coisa, vai nos trazer muita experiência. E se nós temos demanda, por que nós não podemos incentivar as áreas que nós somos competitivos? E graças a Deus, na agropecuária, hoje o Brasil é competitivo, não tem país nenhum no mundo que consegue fazer 2 ou 2 safras e meias por ano. Então, não, porque o agro vai bem. Não, o agro não vai bem, o agro está investindo nele mesmo. As margens são mínimas, mas o volume é grande. Então, as oportunidades também vão junto com o desenvolvimento. Então, o campo está com tecnologia, né? Até pouco tempo, as pessoas tinham medo de 3 questões: da fome, da pandemia e da guerra, né? Graças a Deus, a nossa geração não viu uma guerra mundial, tá? E também, se hoje tem gente passando fome, não é porque falta produção, é porque está mal distribuído. Talvez essa pandemia que nós estamos vivendo nesse momento vai nos unir mais. Eu acho que nós temos que investir naquilo que é nosso e acreditar que nós podemos crescer. Então, é a nossa vez e vamos... Eu acho que com planejamento, organização e vontade, nós vamos vencer e nós vamos ser muito mais significativos a nível internacional na produção de alimentos. Seu Walter, eu vou trazer uma pergunta que apareceu, 3 pessoas já enviaram perguntas aqui. A primeira, o seu Mar Marquezin, que é de Marechal Cândido Rondon, jornal Presente Rural, que nos acompanha sempre. Parabéns a todos por incentivar essa importante cadeia, que além de produzir uma proteína saudável, proporciona diversificação e lucro a muitos produtores. E aí o Silvio Romero Coelho e outras pessoas já perguntaram: Dr. Walter Pitol, o senhor mencionou que a Copacol exporta pele e escamas, mas qual o plano para a exportação de carnes, filé, peixe inteiro, com essa certificação BAP obtida no mês agora de fevereiro de 2020? Então, pergunta para o seu Walter. Boa pergunta, porque nós temos exportação de escama e pele, mas nós também estamos habilitados para exportar para os Estados Unidos. Na realidade, tem uma habilitação, tem tudo parado, só que até agora os resultados não, os preços ainda não compensavam. Agora, com esse dólar, a gente não sabe. Mas o que nós estamos fazendo? Estamos preparados para a exportação toda a estrutura, principalmente dos Estados Unidos, que é o grande consumidor. Nós ainda não exportamos nem filé, nem outros produtos, apenas a pele e a escama. Mas o que acontece é que o mercado interno, até hoje, ele absorveu com preços com bons resultados. Então, isso não fez gente se preparar, a estrutura de habilitação de tudo isso, e em um momento oportuno nós vamos exportar. Mas, por enquanto, como o mercado interno ainda nos remunera dentro daquilo que nós entendemos que é importante,
por enquanto ainda não fizemos, mas a previsão e as habilitações nós já temos para exportação. Nós temos uma participação, acabei de receber aqui a mensagem do nosso amigo Francisco, da Peixe BR, e ele diz: acabamos de aprovar no Senado, agora, nesse instante, a MP 915/2019, que dispensa de licitação os processos de águas da União. Gregolin, aí é uma luta que começou há muito tempo, né? Boa notícia? Pois na verdade, assim, o que ocorre? Né? E o Francisco, a Peixe BR, tem tido muito essa preocupação, né, de reduzir os tempos, né, de trâmite dos pedidos de cessão de águas da União. Né? Nos últimos anos se acumularam por falta de estrutura, pela burocracia. É um trâmite moroso, né, porque tu entra com pedido de cessão, tem que ir para a Agência Nacional de Águas, tem que ir para o órgão ambiental, tem que ir para a Secretaria de Patrimônio da União, tem que licitar, Então, isso vai encurtar, digamos, esse caminho. A única coisa que tem que se preocupar é quais os critérios a serem estabelecidos, né, para fazer a cessão, não havendo processo licitatório. Né? Mas, assim, seguramente dá uma agilidade, né, dá um dinamismo e faz com que os processos, que segundo o Francisco sempre repete isso, né, tem processos suficientes para produzir mais de 2 milhões de toneladas, né, se liberar. Então, nós temos um gigante adormecido, que são os nossos reservatórios, né? Mais de 200 grandes reservatórios no Brasil, né? Mais de 5 milhões de hectares de lâmina d'água, como no Paraná tem os reservatórios do Paranapanema, né? Que são 8 reservatórios, tem Itaipu, binacional, com uma capacidade de produzir muito pescado. Então, seguramente, né, agilizar os processos de cessão e botar esses reservatórios em produção vai fazer com que a gente cresça mais rapidamente na produção para abastecer o mundo. Porque nós temos um potencial gigante e eu já digo assim, que nós já saímos do potencial. Nós somos um gigante já que estamos um avião decolando. Né? O exemplo é a tilápia, crescendo a 7%, 8%, 10% ao ano, Paraná 20%. Então, assim, nós vamos ser grandes na produção de pescados. Da mesma forma como somos grandes na produção de frangos, suínos, bovinos, soja, etc., seremos grandes na produção do pescado. Então, essa medida também, ela ajuda a agilizar os processos. Primeiro maior exportador mundial de frango, quarto maior exportador mundial de suínos, primeiro exportador mundial de carne bovina, próxima proteína, tudo indica, a própria FAO indica que é a proteína do pescado. Né? Eu tenho aqui uma consideração, né, do Rodrigo Zanolo falando: o cooperativismo transformou e elevou a tilapicultura intensiva a outro patamar no Brasil. Parabéns a todos. Rodrigo Zanolo, aí da MSD Saúde Animal. O Patrick Terres comenta: temos frigorífico com CIF, porém não estamos conseguindo competir com outros gigantes do mercado e nem com produtos clandestinos. Isso é um comentário vindo do Patrick. Marcelo Pauvel está junto com a gente aqui. O comentário ainda do Patrick: isso vem dificultando de negociações. Vemos que não existe uma fiscalização. Está falando aqui de um caso específico. Né? Nós temos Josué, né, da Pitacho, da Tudo do Mar, de Recife. Vejo que os amigos estão interessados no mercado estrangeiro, mas o consumo no Brasil ainda é baixo. O que podemos fazer para mudar? Deixo aí essa pergunta aí para o seu Walter Pitol, para o Gregolin, para o Hickens. Aí, o que fazer, então, para aumentar? Temos um potencial interno gigante, né? Você falou bem, o potencial, e a gente vê que está crescendo o consumo. E aí é um produto saudável, é uma série assim, que proporciona oportunidade e também, principalmente, de produto saudável. Então, o que eu entendo que com a caminhada vai crescer a oportunidade de consumo, de produção, mas algo mais, nós estamos trabalhando dentro do pescar, por experiência nossa, buscar um pouco mais a adequação dos custos de produção. Se nós olharmos no mercado o filé de tilápia, o preço é bem razoável. Então, muitos brasileiros não conseguem consumir. Então, é ajustar o custo, porque o consumo está acontecendo e nós temos certeza absoluta que vai continuar crescendo o consumo de peixe, no caso da filé da tilápia, em relação por ser produto de qualidade e saudável. Quem sabe até esse período de pandemia, com as pessoas cozinhando em casa, né, esse consumidor está em busca de produtos saudáveis, seja uma grande oportunidade.
O Walter Pitol comenta, Ricken, a respeito desse, né, do desafio de trazer esse produto com custo, né, com custo interessante para o consumidor final. Aí eu lhe pergunto sobre a oferta de grãos, né? Como é que a OCEPAR vê, né, uma commodity cotada em dólar, né, mas o custo de produção, tendo grão no estado, facilita essa matemática, né? A gente tem que atuar mais na organização da comercialização. Então, isso vale para tudo. Nós temos muita informalidade ainda, e na informalidade, um produto que não está com todos os registros, você faz uma concorrência desleal para quem está se organizando. Então, em vez de a gente produzir, nós tratamos disso lá na reunião da FAO, em vez de você incentivar a produção, você tem que organizar o processo, principalmente de comercialização, e ir atrás da demanda e atender com profissionalismo. E, com isso, você vai dar outro patamar à produção e garante qualidade. Isso vale para a carne bovina, valia para a carne suína lá no passado, e nós tivemos bastante problema. Hoje é profissional, tem espaço para quem é profissional. Obviamente que alguns custos, aquilo que o Walter colocou, eu acho que ainda nós temos a própria logística muito carente, tá? Então, hoje nós deixamos boa parte do resultado na infraestrutura, na logística. Isso tudo tem que ter mais investimento. Oportunidade existe, eu acho que o mercado interno é tão bom quanto o mercado internacional. Talvez a gente não esteja exportando tanto, até porque o mercado brasileiro também é muito importante, né? Então, eu acho que é a organização. Tendo organização, você tem a formalidade da produção, você organiza, é um produto que é garantia de qualidade, você sabe de onde vem. E isso dá valor à produção e remunera melhor o produtor. Temos uma participação o Hélio... comenta por um momento aqui. Nessa linha que o Rick está indo, eu queria fazer a pergunta daí para o Pitol, que um dos objetivos, como o senhor colocou ali, é reduzir custo de produção, agregar valor, ter uma rentabilidade maior, né? E fazer chegar esse consumo para ser um consumo popular de pescado, né? Quem tem menos renda também poder consumir e tal. E aí vem a questão de outros cortes, né, que nós temos na tilápia. A gente vende o filé, que é o principal, né? E depois o que fazer com os restantes, né? Os suínos nos últimos 10, 15 anos, fizeram uma pesquisa de mercado, identificaram, né, as necessidades da dona de casa, do consumidor, e foram muito criativos, né, em fazer novos cortes, né, novos preparos, produtos semi-prontos, e aumentaram muito o consumo de carne suína, que sempre foi uma carne questionável, né, que tem gordura, etc. Né? Como a Copacol está fazendo em relação à tilápia? Eu sei que a Copacol tem o filé, tem a posta, tem o escondidinho de tilápia, tem a lasanha de tilápia, tem a escama que vai para a China, tem a pele que vai para a China. Fala um pouco sobre isso, presidente. Olha, a apicultura, a cultura dessa produção nossa, é uma evolução constante. É nova para nós, 10 anos. O que acontece? Você vai pesquisando, você vai participando nas feiras internacionais, você vai nesse mundo todo para ver o que acontece nisso tudo e você vai crescendo e diversificando os produtos de peixe. Nós temos aí alguns produtos, 10, 12 produtos, 15, mas aos poucos você vai fazendo com que você possa diversificar, ter mais portfólio e fazer com calma que esse produto que você produz possa ser comercializado. Mas quando eu falo da diversificação do produto, mas também quando se fala em custo, eu diria que vem desde a base. Toda a cadeia tem que se trabalhar forte para reduzir os custos, para poder no mercado não só ser competitivo, mas que as pessoas com menos poder aquisitivo um pouco possam também consumir. Eu queria dizer uma coisa só, Gregory. Falaram de Estado, participação do Estado. Eu devo dizer aqui para todos que nos acompanham que o governo do Estado do Paraná, através das suas entidades, seus órgãos ligados ao meio ambiente, tudo o que se relaciona à dinâmica da produção de peixe, no caso do nosso tilápia. Nós tivemos do governo do Estado, através de todos esses órgãos, um apoio muito claro para os nossos produtores, com a assessoria da cooperativa,
para eles fazerem todos esses tanques de acordo com as exigências, as oportunidades e as decisões, não só as decisões, mas a preservação do meio ambiente. Então, precisava fazer registro, porque o governo do Estado, através dos seus órgãos ligados ao meio ambiente, nos contribuiu sobremaneira que a gente pudesse fazer uma integração adequada e também que faça, vamos dizer assim, a preservação do meio ambiente. E aí, na parte comercial, nós precisamos ir buscando novos produtos, aos poucos, agregando valor para poder, então, sempre permanecer e crescer no mercado. Pegou ali um comentário sobre esse desafio do mercado. E agora a gente tem um novo consumidor, né? Um consumidor que ficou esse período todo dentro de casa, não comeu nos restaurantes, não comeu nas casas de sushi. E aí eu vejo como uma grande oportunidade para o pescado, para a tilápia, para o pescado brasileiro entrar nesse mercado. É uma diversificação, uma abertura, uma oportunidade. Vê assim, Gregolim? Sim, nós temos, inclusive, uma pesquisa, eu já citei na live anterior, em São Paulo, que como as pessoas estão em casa e todo dia fazendo as suas refeições, tem o desafio de aprender a preparar muita gente, né? Principalmente homens, né? Que participam menos do preparo das refeições, né? Então, você tem que diversificar, tá todo dia se alimentando em casa, tu não está no restaurante, no trabalho, né? Então, essa pesquisa identificou que as famílias buscam diversificar as suas refeições. E tem, por exemplo, classe A e B, tem colocado o pescado no topo da preferência da diversificação. Então, eu acredito, né, com toda essa pandemia, que para nós é uma grande tristeza, né, a gente vê tantas pessoas morrendo, né, no Brasil e no mundo, né, um momento extremamente difícil para todos nós, né, e acredito que a gente vai sair dessa pandemia com mais solidariedade e vendo também quanto as pessoas, né, são, digamos assim, nós somos pequenos diante dos fenômenos mundiais, né? Preparado para guerras, né, com ataques cirúrgicos, e um vírus parou o mundo, né? A Terra, né, o planeta parou, né? Então, acho que isso vai fazer com que a gente repense muita coisa, muita coisa. E nessa questão do pescado, eu acho que ele consegue mais espaços. Nós teremos uma crise aí de renda, de emprego, que vai prejudicar, né? Mas eu acredito que, a partir disso, né, no médio prazo, nós teremos um crescimento bastante significativo do consumo, né? Nós vamos ampliar o mercado internacional. Eu acho que também para as empresas, para as cooperativas, dá mais segurança se a gente tiver, né, parte da produção no mercado interno e parte no mercado externo, diversificar os mercados, né? Eu acredito que isso é uma estratégia muito interessante. O dólar está contribuindo muito, então as exportações estão trazendo muito dinheiro para dentro do Brasil, né? Eu estive aí recentemente na Rural Show, né? Na Show Rural em Cascavel, né? Essa região do Paraná parece outro mundo, está com outra dinâmica, porque tem muita produção, tem muita cooperativa, tem agricultura familiar, tem muita exportação, tem muito dinheiro entrando, né? Então, nós queremos isso em todas as regiões do Brasil, né? Quer dizer, as regiões crescendo, se desenvolvendo, gerando emprego, mantendo as pessoas nas regiões, né? As cidades, né, infelizmente, incharam nas últimas décadas, né? E muitas pessoas não têm oportunidades. Então, o interior do Brasil, né, que hoje tem aí 16% da população, né, tem uma riqueza grande, embora tenha o lado da pobreza. Mas o exemplo do Paraná, em termos de cooperativismo, organização, é um norte muito promissor para outras regiões do Brasil e para os produtores de pescado, né? É assim que eu vejo, né? E o Ricken tem participado muito desse debate, contribuído, e a Copacol tem sido uma grande referência, né? Como é que você vê o mercado a partir disso, né? Nós temos muita gente perguntando justamente isso, né? Perguntas nesse sentido, né? Primeiro, de diversas regiões do país, né? Pedindo, né? Solicitando, né? Querendo entender o modelo paranaense para levar para lá. Eu tenho um recado aqui, eu vou ter que dar o recado para o seu Walter Pitol. O seu Hélio Shore, ele fala: o projeto de piscicultura da Copacol é um grande sucesso, resultado de esforço de toda uma estrutura cooperativa bem gerenciada, e depois ele fala que ele fez parte da família Copacol. E aí a gente está com todo o pessoal aqui, Vale do Ribeira, de São Paulo presente, Goiás também presente,
o Fabrício Sá, do estado de Goiás, tem um potencial enorme para a produção de peixe. Precisamos trazer estes modelos produtivos de integração para alavancarmos a produção. Agrofish Consultoria, o pessoal de Goiânia, pedindo, né, querendo esse intercâmbio de informação. O Hélio Schor dando parabéns para o Ergolim, parabéns para os participantes. E eu tenho aqui também, eu preciso trazer aqui o Nelson Alves, da Copacol, juntos ao sucesso, com muita responsabilidade. A gente tem aqui o pessoal de Nova Aurora, Paraná, estamos com toda a família acompanhando a live. Tem uma pergunta do Ailton Rodrigues. Qual é a representação em percentual da produção das cooperativas no Paraná? E se ainda tem condição de aumentar essa representação? Acho que ele está falando especificamente da questão do pescado, Rick. Talvez, de forma geral, hoje as cooperativas do Paraná representam 60% do que se produz na agropecuária do Paraná vem para as cooperativas, tá? E isso vem crescendo. As cooperativas vêm assumindo novas responsabilidades e a gente tem condições no futuro de ter 2/3 da produção integrado, de forma cooperativa ou em parcerias, né? Então, potencial tem, estrutura tem, gente interessada tem, basta a gente se organizar e aproveitar as oportunidades que nós temos no mundo. A população vai exigir, nos próximos 30 anos, pelo menos 40% a mais de alimento. Onde que vai produzir isso? Na Europa? Nos Estados Unidos? Na Argentina? E já praticamente foi esgotado todo o potencial. E nós, no Brasil, quanto que a gente usa do território brasileiro para produzir grãos? 7%? Se juntar com pecuária, não dá 1/3. Nós temos muito potencial e o mundo vai precisar disso. A gente tem que aproveitar e se organizar. Eu acho que isso sendo feito com responsabilidade. Hoje, quem que tem a melhor legislação ambiental do mundo? Somos nós. E ainda tem gente, tem brasileiro que vai fazer propaganda negativa lá fora, para a gente perder mercado. Hoje, o pessoal lá fora acha que o Brasil inteiro é Amazônia. Nós estamos morando a 6.000 quilômetros da Amazônia. Fala em queimada. Será que tem algum produtor aqui no Paraná que teria a coragem de queimar uma palhada? Nunca, só se for louco, né? Então, eu acho que nós temos um aprendizado, nós temos uma responsabilidade, nós temos futuro, e eu acho que nós deveríamos receber assim, uma atenção especial. Acho que é naquilo que nós somos competitivos é que nós temos que investir mais, né? Eu acho que chegou a nossa vez, nós vamos crescer, tenho muita certeza disso, é por isso que a gente está trabalhando, ajudando a organizar para que as pessoas possam permanecer com resultado e vida útil e satisfeita na atividade. Eu tenho um recado aqui para o seu Walter Pitol, muito rapidinho. Maria Aparecida Camilo da Silva, como associado da Copacol há mais de 30 anos, hoje o meu filho é associado, e é com muito orgulho que somos Copacol, produtores na piscicultura e na avicultura. A gente falou de sucessão familiar, falou dessa oportunidade de estar no campo, né? Pessoal de Jardim Maranhão também satisfeito, acompanhando. Marcelo Amado, parabéns aos piscicultores do Brasil. Lançaram aí de novo a hashtag Coma Mais Peixe em Casa, né? Atividade da piscicultura, o Edmilson Zabotti, a atividade da piscicultura precisa ser entendida como atividade do agronegócio, tendo políticas públicas para esta cadeia produtiva. Aí tem uma pesquisa a respeito de energia noturna, né? Questão de energia noturna, né? Que eu acho que é um assunto que vem sendo discutido. Acho que o Ricken pode comentar, Ricken? Isso, posso. Não, isso aí é o seguinte, tem algumas atividades que podem ser realizadas à noite. À noite é onde tem uma maior sobra de energia, porque as indústrias param, o comércio para, então você gera energia e se você utilizar isso à noite, obviamente que a energia pode ser mais barata. Então, aqui no Paraná, nós temos um desconto que o governo, um benefício que o governo dá. Se você utilizar de madrugada, por exemplo, energia para fazer uma atividade lá no campo, tem um desconto. Por quê? Senão vai sobrar energia. A energia não dá para estocar, né?
Então, é uma conta que foi feita e aqui no Paraná nós temos esse benefício, nos ajuda bastante. Nós temos aqui uma... Quer comentar, por favor, Derbelin? Sim, sim. Uma política muito interessante essa, que, inclusive, foi no meu período, né, que nós conseguimos aprovar isso no Congresso Nacional, porque isso era utilizado muito para irrigação, né, e foi estendido para a agricultura. Então, é muito interessante. E só colocar mais um adendo ali, que primeiro teve uma pergunta relacionada à política pública, né? A gente fez uma análise a partir dos dados do anuário da Peixe BR, agora de fevereiro, e analisando quais os pontos críticos que favorecem ou dificultam o desenvolvimento da piscicultura, da aquicultura nos estados brasileiros, né? Uma delas é essa questão tributária, que envolve, inclusive, o acesso à energia, né? Mas tributos. Outra é a questão do licenciamento ambiental, onde não tem agilidade do licenciamento, trava a atividade, porque é uma condição para desenvolver, e o Paraná sempre teve uma legislação mais flexível, digamos, preocupado com a sustentabilidade, mas sempre contribuiu para agilizar os processos de licenciamento. Inclusive, o governador Ratinho Júnior anunciou agora, este ano, né, no final do ano passado, até 13 hectares de lâmina d'água, um licenciamento é simplificado. Digamos assim, inverter o ônus da prova, né? O que acontece? O piscicultor está autorizado a produzir e ele tem a responsabilidade de cumprir regras ambientais. E, de vez em quando, a fiscalização vai lá pegar, né? Se ele cumpre ou não. Se ele cumprir, está beleza. Então, resguarda, né, a preservação e dá agilidade nos licenciamentos e o crescimento da atividade, né? Então, e cadeia estruturada, outro fator. Então, onde tem indústria, tem cooperativa, que a produção está verticalizada, também aí você consegue colocar o produto no mercado e também esse é um fator forte para o desenvolvimento. Então, acho que as políticas públicas têm que criar um ambiente adequado para os negócios e os piscicultores, aquicultores, agricultores se organizar em torno de cooperativa, etc., para poder colocar sua produção no mercado e ter competitividade. Né? Só essa observação, Panti, para fazer esse link, esse fecho. Nós estamos caminhando para a nossa reta final, já são 8 horas. Quer falar, né? Panti? O Pitol, o presidente aí, quer falar aí. Vou passar a palavra para o senhor, então, seu Walter, por favor. Eu queria dizer para todos a satisfação, porque nós estamos numa região, assim, muito profissional da piscicultura, como tilápia. E nosso frigorífico está localizado no município de Nova Aurora, que é a capital estadual da tilápia e é a capital nacional da tilápia também. Então, mostra a importância, já de 10, 12, 15 anos atrás, toda essa cultura, esse trabalho, isso faz que haja o reconhecimento também por todo o trabalho e pela produção em relação à tilápia aqui no estado. Nós temos aqui um comentário do Valdemir Paulino, né? Ele fala, né, justamente sobre essa etapa agora, né? O setor público, o governo e o próprio setor produtivo trabalha buscando incentivar e desenvolver a produção. E muitas vezes esquecem, deixam de lado o fator mercado, né? E ele fala que mercado e produção, justamente como os senhores falaram, tem que andar de mãos dadas. E o Ednilson Zabotti faz uma pergunta. Eu gostaria de ouvir das cooperativas se elas estão preocupadas, né, com a questão hídrica, né, com essa queda nos volumes hídricos aí no último mês. Seu Ricken, o senhor tem alguma informação sobre essa questão? Nós temos um déficit hídrico muito grande, né? É uma época do ano que normalmente isso ocorre, mas esse ano está se intensificando, com uma seca já de vários meses, né? E que está afetando, inclusive, a produção, a safra de milho, já está, segundo a safra de milho, já tem alguma quebra significativa de produção, né? Agora, a questão da gestão dos recursos hídricos é que eu acho que dá para aperfeiçoar bastante, né? Então, se nós produzirmos peixe, só tem um jeito de produzir peixe. A água tem que ser boa,
Tá? Então, produzir peixe é uma garantia de preservação da água, tá? Porque se tiver uma água de qualidade ruim, não vai ter peixe. Então, pessoal, vamos produzir peixe, que daí a água vai ficar boa também, né? Então, a água a gente tem, desburocratizar isso, acho que essa legislação a nível federal vai nos ajudar. Vamos produzir, por que não produzir peixe à vontade na Amazônia? Seria uma forma de preservar a Amazônia. Se tiver peixe, não precisa desmatar nada. Então, esse preconceito muda também. Eu acho que nós devíamos fazer uma grande campanha a nível internacional. Coma peixe produzido na Amazônia. Assim você ajuda a preservar a Amazônia que você tanto gosta. Então, na semana passada nós falamos sobre peixes amazônicos. Teve toda essa discussão. Então, o potencial tem, a água tem. Se a gente cuidar, nós podemos produzir peixe, sim, com qualidade e preservar a água junto. Exatamente. Essa é uma questão central, viu? Água limpa, água boa para produzir peixe, né? Não tem como produzir sem isso, né? E a região amazônica é uma região que tem a maior reserva de água doce do mundo, né? E a piscicultura, né? Seguramente é uma belíssima estratégia para a preservação daquele patrimônio que nós temos, que é do Brasil e é da humanidade, né? Nós temos um comentáriozinho aqui do André Visotto, né? Luiz Visotto e família acompanhando a live. Parabéns pela iniciativa. Vamos evoluir ainda mais com a cooperativa juntos. A Viviane Peixe, Viviane de Cafelândia acompanhando a live. O Vanderlei Vieira, Copacol, coopera sempre, levando produtos e informações para o Brasil e o mundo. Parabéns pela live. Nós temos uma pergunta aqui também, do Cleito. Ele pergunta assim, se o senhor atribui, Sr. Walter Pitol, uma parte do sucesso, né, a produzir a própria ração e aí sim baixar o custo para o cooperado? Eu acredito que todo o processo da integração, de toda a integração, o processo do sistema, do negócio, tudo isso contribui na produção desde lá nos alevinos, vai todo o processo de juvenil, produtor, claro, e a ração também, que você faz todo o teu trabalho, você organiza, você tem sempre a possibilidade de ter um custo mais adequado e isso representa melhores condições de resultado na comercialização. Então, também soma, a produção de ração também soma em relação a procurar equilibrar o custo da produção. Eu vou fazer um comentário assim que o Valdemir Paulino trouxe para a gente aqui, né? O Paulino diz assim, quando a Copacol entrou no mercado com filé de tilápia em 2008, o brasileiro não consumia tilápia, tinha um rótulo de gosto ruim, de barro, de off-flavor, e com técnica de produção conseguimos mudar isso. Então, já teve, né, uma evolução grande. Como já são 8 horas e 12 minutos, nós temos que nos encaminhar para o final. Tem uma mensagem do Felipe Matias, do Ceará, né? Que foi secretário nacional de Agricultura, é da FAO também, né? Está dizendo aqui que o pessoal do Piauí, né, tá online também. Dá os parabéns a todos. A agricultura terá um papel importantíssimo na geração de trabalho, renda e alimento pós-pandemia. O Saldanha é um aposentado já do IBAMA, trabalhando no Ministério da Pesca. O cara é fantástico, é um patrimônio nosso aí. Diz parabéns pela iniciativa, um grande abraço, Gregolin, todo mundo aí da live. Então, gente, né, muita gente ligada aí, isso é muito importante. Pante. Tem o pessoal das universidades, tem o pessoal de todo o país perguntando, inclusive, Gregolin. A gente não vai conseguir ler todas as perguntas, né, e nem todos os comentários, porque o nosso tempo está terminando aqui. O senhor Ineu Peron, excelente live, muitos ensinamentos. E a gente deixa um agradecimento, né, para todos os participantes. Por favor, continuem participando das universidades, perguntando, questionando muito. E os estados perguntando, Ricken, Gregolin, quando é que esse projeto, né, que está em desenvolvimento aí, quando é que ele chega para o Norte e Nordeste, esse projeto que está sendo amparado pela FAO? Ele está sendo elaborado, né? A gente agora, né, a FAO, na verdade, está tratando isso com a OCB, né? Que é o órgão que representa o cooperativismo brasileiro, né? E deveremos em breve ter boas notícias aí, né? A nossa expectativa é que nos próximos 90 dias, né, Rick, teremos boas notícias. O Rick tem acompanhado de perto também isso, né? Mas, claro, depende de fatores, né? Depende de financiamento, depende, né? O projeto tá redondinho, né? A ideia é exatamente levar
essa cultura do cooperativismo, essa organização para outros polos, né, de produção de peixes do Brasil. Existe uma expectativa muito grande em relação a isso. Seu Walter Pitol, palavras finais suas, o que o senhor vê num horizonte breve de mercado interno, mercado externo? O senhor é um otimista? Queria, nessas palavras finais, agradecer a você, Helena Viseu Gregolin, ao nosso presidente, aí, o Rick, presidente muito representa, sem dúvida nenhuma, o Brasil de Estado dentro do país, e dizer que quando falamos em peixe, no caso nós em tilápia, batemos 140 mil tilápia por dia, nós, desde o início do projeto, estamos tendo sucesso. Sucesso é da remuneração do produtor e também a remuneração do cooperativo. Nós estamos passando agora por um período um pouco mais desafiador, sempre falo isso, mas nós acreditamos que lá na frente, não demorando muito, nós vamos voltar à normalidade. E nós, cooperativo, como é uma atividade, piscicultura, consumo de peixe, principalmente no caso nosso aí, é com a perspectiva do país ter mais consumo, e olhando um pouco mais longe também as exportações, como acontece com outros produtos, a nossa expectativa é positiva. Nós estamos fazendo algumas análises para a gente pensar, poder trabalhar e continuar produzindo e aumentar a nossa produção, porque vai aumentar o consumo, como nós temos uma boa tecnologia, um bom conhecimento, um bom sistema de distribuição, acreditamos que podemos crescer, porque vai crescer o consumo de tilápia no país. E a gente tem percebido, seu Walter, um nível de tecnificação, né, um nível de empresas, né, como a Amarel, que nos acompanhou aqui, comentou agora há pouco, de tecnologia, né, dentro do abate, né, do aproveitamento cada vez maior dessas carcaças, né, o Gregolin comentou dos diversos cortes, né, de outras possibilidades além do filé, nós estamos nessa torcida, a torcida de que esse mercado, o mercado consumidor leve para a mesa 1, 2 vezes por semana o pescado. Rickens, passo a palavra para o senhor agora, as palavras finais, né? O Paraná teve uma safra excelente, o movimento das cooperativas no Paraná esse ano, apesar de tudo, como que o senhor enxerga num horizonte breve? Nós temos um planejamento, acho que esse ano nós temos uma demanda aí acima de 3 bilhões de investimentos a serem feitos, mais de 1,5 bilhão em agroindústria. Então, tem vários projetos que estão em andamento. Apesar da pandemia, nós atualizamos esses números agora, né? O setor não parou, não porque ele não quisesse parar ou porque não era necessário, mas é impossível você parar um processo de produção, né? Então, como que você vai abater 2,5 milhões de aves? Para ter esse abate, você tem que ter 100 milhões alojados no campo. E essas aves têm que ser assistidas todo dia e alimentadas. Então, oportunidade tem, eu acho que a gente poderia, talvez até respondendo essas questões mais de mercado, inverter um pouco essa equação. Em vez da gente olhar só na produção, vamos olhar primeiro a demanda e nos organizar para atender. Essa é uma garantia e abre espaço para a gente produzir mais. Mas administrar melhor as demandas e incentivar a demanda. Se tiver demanda, tem produção, tem comercialização e tem desenvolvimento. Nós tivemos o pessoal nos acompanhando de todo o país, de ponta a ponta, Manaus em peso nos acompanhando, toda a região Nordeste, região Centro-Oeste, São Paulo, Rio de Janeiro. Nós tivemos o pessoal da FAO, do Peru, Chile também nos acompanhando, mandando recados aqui para a gente. Gregolin, com as palavras finais, né, em relação a todo esse processo, né, dos ganhos que você avalia, né, da força do cooperativismo na produção do pescado de cultivo. Eu na verdade, sou natural do oeste de Santa Catarina, sou filho de agricultor, sou veterinário, né, tenho toda uma trajetória, trabalhei na área de assistência técnica, trabalhei em cooperativas, né, a Cooperalfa, que é ligada à Aurora, em Chapecó, né? Então, a gente meu pai sempre foi associado à cooperativa, a gente tem um cooperativismo no sangue, né? Então, assim, casar cooperativismo com pescado, né, essa fórmula que a gente trabalha para fazer. E vocês no Paraná, né, o Rick, que tem tem um cooperativismo na alma, né? O Pitol também, uma experiência extraordinária, né? Vocês podem ter certeza, vocês são uma grande referência para todo o Brasil, né? Estão trazendo para a gente e para essas
regiões que ainda não desenvolveram o cooperativismo, né? A experiência de vocês estão levando esperança, que é o que as pessoas mais precisam, né? Esperança de que é possível fazer com que o campo, né? O mar, aqui não estamos falando só do interior do Brasil, mas também a pesca, né? Que através do cooperativismo, né, a gente vai crescer, né, vai ser mais competitivo e vai melhorar a vida de milhões e milhões de brasileiros, seja produzindo, ou seja na indústria, seja no sistema de distribuição, seja no comércio, assim por diante. Então, assim, de coração, né, muito obrigado, Rick, muito obrigado, Pitol, parabéns pelo trabalho, pela lição de vida, né, e de profissionalismo que vocês deixam para nós e para o Brasil, né? E obrigado, Pante, pela excelente coordenação, pelo excelente trabalho que você desenvolve, né, junto ao IFC e também com as nossas lives. Obrigado, um grande abraço a todos e todos que nos acompanharam nessa live. Muito obrigada, muito obrigada. Eu deixo aí um abraço final para o pessoal da Engenharia de Aquicultura de Laranjeiras do Sul, no Paraná, os alunos e professores acompanhando a nossa live, pessoal de Manaus, em peso, pessoal de Petrolina, o Brandão do Pará, nós somos uma boa parte da produção brasileira hoje nos acompanhando aqui. E é um prazer muito grande ouvir o senhor, eu me alegro. O Instituto Federal de Itajaí também, né? O Instituto Federal de Itajaí, os alunos estão assistindo. Oportunidade de ouro, né? Ouvir o Rick, ouvir o seu Pitol aqui, mais um ex-ministro da Pesca, é uma oportunidade muito boa mesmo. Rick, eu agradeço, me alegro, eu que fui moradora, morei muito tempo em Laranjeiras do Sul, fui moradora do Paraná, então me alegro muito de ver todos esses resultados positivos e reconheço toda a força. Hoje eu estou em Chapecó, Santa Catarina, uma região onde o cooperativismo é muito forte, e a gente percebe o quanto o impacto social, econômico, neste momento de pandemia, é o agro, são as cooperativas que estão contratando e dando suporte para todo mundo, né, para esse pessoal todo. Muito obrigada, Rick, pela participação. Seu Walter Pitol, um prazer muito grande receber o senhor aqui, pioneiro da produção de pescado. A gente esteve visitando a Copacol e foi uma experiência maravilhosa de ver de perto, conhecer toda a turma ali, Nestor, toda a equipe da Copacol, está de parabéns. Eu agradeço muito pela sua disponibilidade. Daí, 1 hora do seu descanso para a gente. Eu sei que vocês passaram o dia inteiro em reuniões, eu agradeço muitíssimo. Gregolin, mais uma vez, uma boa noite, muito obrigada. A gente se encontra na próxima. A nossa live vai ficando por aqui. Esse material vai ficar disponível no YouTube, logo na sequência eu dou uma pequena editada, mas o material está no YouTube. Quem não assistiu ou quem perdeu algum pedaço, dá tempo de ver de novo. A gente se encontra na próxima. Uma boa noite, que fiquem todos em paz e seguros nas suas casas. Boa noite, obrigado. Um abraço, boa noite. Boa noite. Obrigado.